Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que me estejam a ver, aqui a acompanhar. Esta que é a 20ª lição aqui deste nosso curso que tem a ver com o executivo ou o parceiro, companheiro de topo, não é? O executivo de topo ou o companheiro de topo. E basicamente aqui são técnicas que têm a ver com a oficina 7, que tem na sua base, no seu núcleo, a necessidade de equilibrar, no fundo aqui balança, libra, não é? Tem a ver com o equilíbrio entre o eu e o outro na comunicação, ou seja, o equilíbrio na comunicação bilateral e técnicas de equilíbrio na comunicação bilateral, no fundo é o que está aqui em causa, aplicado à dimensão empresarial, à dimensão amorosa, familiar, ou também aplicável a relações de amizade. Aqui o que interessa é que é bilateral, os equilíbrios bilaterais, e portanto de alguma forma encontrar aqui, digamos, pontos de equilíbrio, pontos de compreensão da comunicação, de forma a criar uma comunicação harmónica, estruturada, que vos ajude, digamos assim, a evoluir quer nas firmas, enquanto, portanto, via profissional, quer nas relações afetivas e familiares, para construir uma boa família, um bom relacionamento e também para ter amizades unilaterais, digamos assim, melhor estabelecidas, com este ou aquele amigo pontualmente, não com grupos, porque isso já será mais uma tendência de grêmio, mas aqui estamos mais precisamente na firma. E a firma, então, é este curso de 30 aulas, esta é a 20ª, já estamos aqui a 2/3 daquilo que são as nossas aulas, e este módulo 6, que vem, no fundo, na sequência do nosso livro, não é? Que tem a ver com portanto, o empresário de topo, ou digamos, o executivo de topo, vem aqui falar dos mitos do bom relacionamento afetivo e empresarial, ou seja, que às vezes existem mitos e que é preciso desconstruir determinados mitos na comunicação bilateral. E então, os mitos no relacionamento afetivo, que o amor verdadeiro não exige esforço, ou que a relação verdadeira, ou que não exige esforço, que os casais felizes nunca discutem, enfim, que os trabalhadores nas empresas nunca têm conflitos, quando efetivamente são felizes, ou a questão da felicidade, o paradigma da felicidade. E, de certa maneira, mais do que felicidade é funcionalidade, é as pessoas funcionarem bem umas com as outras, é haver uma compreensão do outro e uma percepção do meu espaço, do espaço do outro em termos comunicacionais, ou seja, um respeito, e aqui é muito importante que tenham isto em vista, mais importante do que ser amado ou ver sentimentos, é ser respeitado, é ser aceito pela diferença, pela singularidade e diferença que cada um tem, e ser aceito e respeitado por isso. Quando a pessoa é aceita e respeitada, verdadeiramente temos pelo menos isso, esse respeito, e o respeito é a base do amor verdadeiro, que não exige esforço. Se não existe respeito, não existe amor, e se não existe amor, não existe nada. Portanto, a verdade é esta, isto é o mais importante, o mais básico. Aquilo que pretendemos, no fundo, aqui nesta oficina, é estabelecer o respeito como base para construir seja o que for. Se a pessoa não é levada a sério, se o outro não nos leva a sério, é porque nós também não nos levamos a sério, mas pode ser porque nos levamos a sério e o outro não nos tem respeito. E nesse caso tem que haver um corte claro e tem que haver uma mensagem clara, ok, acabou. Porquê? Porque isso é o que nos vai fazer, digamos, não cair nesta de o outro deve-me completar. Ninguém tem que completar ninguém, nós já somos totalmente completos, cada um de nós. Temos é que ser respeitados por aquilo que somos. E, portanto, estas afirmações que o amor verdadeiro não exige esforço, não é verdade, existe, tem que se trabalhar, que os casais felizes nunca discutem, não é verdade, a discussão é parte do crescimento, que o outro deve completar, não, nós já somos completos, que o amor é suficiente para superar tudo, essa questão não tem aqui que ser, porque mais do que amor é respeito e é as pessoas serem capazes de serem funcionais umas com as outras. E, portanto, num contexto destes, não chega ao amor ou não chega à parte afetiva. Tudo isso é muito psicológico, mas falta o pragmatismo e falta, cá está, a dimensão dos valores. Se a pessoa não tiver valores, não tiver hermenêutica, não tiver parte filosófica e o trabalho, digamos, dos seus valores, obviamente que não será possível estabelecer uma relação. Portanto, existem mitos acerca do relacionamento empresarial também, que é só uma questão de networking, que é uma questão de estabelecer uma boa rede de contactos. No trabalho sempre se deve ser competitivo, que a competição resolve os problemas a partir do momento em que se é competitivo a respeito. Não é necessariamente assim,
muitas vezes a competitividade faz perder o respeito e as pessoas entendem que são superiores umas às outras e então perdemos uma equipa completamente. A competitividade sem respeito leva a esse ponto, portanto devemos primeiro construir o respeito, e o respeito passa pelo reconhecimento do valor do outro, o reconhecimento que o outro tem realmente uma situação que nós percebemos, entendemos e valorizamos. Se nós não percebemos nem entendemos o outro, nem valorizamos o outro, não poderá haver respeito, e não havendo respeito necessariamente esbrui-se ou vai-se esbruir completamente qualquer tipo de relacionamento. Ter um relacionamento com o chefe é suficiente, não é verdade? Não é uma questão de bom relacionamento, é uma questão de respeito, de se estabelecer respeito, de haver parceria e das pessoas se entenderem nas suas qualidades, nas suas dificuldades e se apoiarem. Com o tempo tudo se resolve sozinho. Não é o tempo que resolve, é a capacidade de assertivamente nos dirigirmos aos problemas que estão a acontecer na empresa ou na firma. Mitos e realidade. Relacionamentos afetivos e profissionais são alicerçados em respeito, esforço e comunicação. Portanto, tudo o que eu estava a dizer até agora está aqui resumido. Portanto, nós temos que ter, em primeiro lugar, respeito, ou seja, duas entidades ou realidades intrapsíquicas que entram em contacto, como diria o professor Vesula, têm que, efetivamente, assentar, num primeiro lugar, em conhecer as suas posições e respeitar as suas posições. Depois tem que haver um esforço de entendimento, de percepção, de escuta ativa, de entendimento do que o outro quer, para entender quais são as suas necessidades e os seus interesses, e depois estabelecer-se comunicação. Portanto, é construir crenças e criar novas práticas saudáveis. Isto só acontece se efetivamente trabalharmos a um nível mais profundo e formos capazes de entender o outro com respeito e dando-lhe o seu espaço. Mitos distorcem a percepção e criam expectativas irreais, e tudo isto gera cada vez mais problemas, se nós não formos capazes de desmontar aqui os tais mitos e as tais percepções erradas, e não formos capazes de ver aquilo que efetivamente está a acontecer de um ponto de vista respeitoso das posições de cada um e os interesses e necessidades que estão escondidas por detrás. Portanto, não é criar mitos, é de descodificar as expectativas para que estas não sejam irreais, basicamente. Portanto, aqui um exercício, desconstruir os mitos. Como é que se desconstroem sobre mitos ou sobre realidades que nós partimos de princípio? Devemos refletir sobre esses mitos apresentados. Podemos partir daqueles primeiros 4, de que o amor é suficiente, de que tudo se resolve, por aí fora, identificar quais são esses mitos em que você acredita, daqueles todos, por exemplo, que eu dei, outros que eventualmente também tenha, no fundo são crenças, e olhando para essas crenças, para esse conjunto de ideias que você tem, desmontar as crenças, não é? Aqui vai ser um exercício de desmontar crenças, de limpar filtros, digamos assim, de um ponto de vista da programação neurolinguística. Refletir sobre mitos apresentados, identificar quais mitos você acredita, depois escrever esses mitos e como é que eles impactam os relacionamentos e como é que isto depois, na prática de uma comunicação, acaba por ressaltar e influenciar a forma como você comunica. Registar por escrito as suas reflexões e percepções para depois trabalhar sobre esses mesmos momentos e essas realidades. Substituir por novas crenças, ou seja, quando nós temos um conjunto de crenças que estão desadequadas, que já não fazem sentido, em que você trabalha, reflete e melhora, você vai conseguir transformar ou retransformar esse mito numa nova crença, numa nova visão, porque é assim que funciona, até chegar a um ponto em que você já não está agarrado, digamos, a essas crenças, a esses princípios, a esses preconceitos. Ou seja, este trabalho de ressignificar o preconceito leva a que você progressivamente, por um processo de erosão, vá perdendo os preconceitos. E isto faz com que você esteja mais apto a assimilar novos conceitos. Portanto, os relacionamentos exigem esforço e comunicação. Você trazer pessoas novas, ideias novas, vai renovar o seu pensamento, vai renovar a sua maneira de ser e estar e vai fazê-lo progredir mais rapidamente e de uma forma mais integrada, e deve elaborar planos de ação com mudanças de comportamentos para poder evoluir. Isto implica sair da sua posição fechada, onde não fala com ninguém, onde não se relaciona com ninguém, para uma posição de partilha-transformação, que não é competitiva, porque a competição deve e é sempre consigo próprio, deve ser e é sempre consigo próprio, e a partir daí transformar-se e melhorar a sua própria percepção de vida e de mundo. Plano de ação e aplicação. Aqui temos pelo menos duas dimensões.
podem ser 3, se pensar também nas amizades, ou até 4, se pensar, por exemplo, na familiar, mais do que a afetiva, embora a afetiva possa incluir a familiar e a da amizade, e depois temos a empresarial, e muitas vezes também se desenvolve no núcleo, dentro do núcleo empresarial, aqui outras dimensões que possam não ser apenas estritamente o empresarial. O importante é perceber, seja a nível afetivo, seja a nível empresarial, seja a nível familiar, seja a nível de relações na profissão, que podem ser também de amizade e profissionais, deve, no afetivo, melhorar a comunicação e manter a identidade, trabalhar aqui este plano de ação, no empresarial, construir confiança, promovendo a colaboração entre si e o seu parceiro, a pessoa com quem trabalha, ou com quem comunica, ou com quem estabelece comunicação. Não tem necessariamente que ser o colega, pode ser também o superior hierárquico ou o patrão, pode ser o subordinado, e aplicar as novas crenças no cotidiano, ou seja, tudo aquilo que tivemos a trabalhar faz com que vocês apareçam com novas ferramentas de comunicação e que consigam se ligar de uma forma diferente. Reflexão final. Quais os mitos que impactam os seus relacionamentos? Tentar identificá-los e percebê-los. Como desconstruí-los e criar novas conexões saudáveis. E desta maneira, sabendo quais são os mitos e a forma como eles impactam os seus relacionamentos e depois como desconstruí-los e criar conexões saudáveis, ao responder a estas duas perguntas e encontrar soluções e formas de ultrapassar os seus próprios medos, pratique essas mudanças nos tais períodos de 90 dias. 15 dias de prática, 15 dias de intervalo, 15 dias de prática, 15 dias de intervalo, 15 dias de prática, novos 15 dias de intervalo. Durante este período de tempo, faça sempre registros, reflita e transforme aquilo que são as suas percepções e ideias. No fundo, continuar aqui sempre um processo que até pode ser circular, aqui por acaso não estou a fazê-lo, estou apenas a chegar aqui ao ponto de registar, refletir e transformar, mas pode voltar novamente a novos mitos e continuar aqui num processo circular. Independentemente disso, o que é importante é que use estas ferramentas. Espero que tenham gostado da lição de hoje, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me cordialmente.